E aí galera, tudo bem com vocês? A ideia de hoje era fazer um vídeo de notícias sobre o Cruzeiro, mas a verdade é que nós não temos notícias, tá? No sentido de novidade, questões aí relevantes. Não tem. A rapaziada segue treinando lá na Toca da Raposa. O jogo é domingo contra o América Mineiro, né? O América que perdeu pro Vasco, inclusive. Afetou a nossa distância em relação à zona de rebaixamento, que caiu para apenas 4 pontos, e reforça a necessidade do Cruzeiro ganhar do América nessa próxima rodada. Se a gente vencer, até analisando o fato de que tem vários confrontos diretos aí nessa parte de baixo da tabela, tem uma possibilidade muito grande do Cruzeiro voltar a ter um respiro mais tranquilo aí na classificação. Mas eu gostaria de usar o espaço para a gente discutir uma outra questão a respeito de estádio próprio, tá? Porque eu tô vendo uma certa narrativa sendo vendida por algumas pessoas de forma bem intencionada, por outras não, de que a partir do momento que o Atlético Mineiro tem o seu estádio próprio, o Cruzeiro também precisa ter um estádio, senão vai ficar para trás. E já adiantando a minha opinião, não vejo a menor necessidade do Cruzeiro gastar energia e muito menos dinheiro na construção de um estádio próprio, considerando a existência de Mineirão, Independência e outros estádios ao redor do estado de Minas Gerais, onde o Cruzeiro tem esmagadora maioria de torcedores. Mas antes de argumentar melhor sobre isso, eu lembro que esse vídeo é feito com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é apoiador aqui do canal, patrocinador master do Cruzeiro também. Betfair que tem uma oferta para novos clientes de até R$200 em aposta grátis, basta entrar pelo link da descrição, fazer o seu cadastro que é super simples e rápido, já começa a fazer uma fezinha, aproveita as promoções para ganhar uma moeda, e o que eu sempre lembro, hein galera, apostar sempre com responsabilidade para você se divertir. Eu vi uma série de cruzeirenses falando sobre essa questão de estádio aí nas redes sociais, alguns canais de YouTube também, a partir da declaração do Gabriel Lima, né, que a gente já repercutiu no vídeo de ontem, em que ele não descartou a possibilidade do Cruzeiro um dia mandar algum jogo no estádio do Atlético Mineiro, deixando bem claro que isso não foi conversado em nenhum momento, né, mas as pessoas optaram por escolher uma certa abordagem desse tema, tratar tudo como um absurdo e tudo mais. E tem me espantado um pouco um discurso encampado por parte dos torcedores do Cruzeiro aí, sobre essa necessidade do Cruzeiro não ficar para trás na questão do estádio próprio, porque o Atlético Mineiro tem a sua casa e o Cruzeiro vai ficar refém da Minas Arena e tudo mais. Aí eu gostaria de lembrar uma questão para vocês. O Mineirão foi inaugurado na década de 60, né? Ano de 65, se eu não estou enganado. O Cruzeiro conquistou ali a Taça Brasil em 66 como o primeiro grande marco, né? A primeira grande conquista do Mineirão. E se a gente observar bem nesses quase 60 anos aí, em que o Cruzeiro ganhou dezenas de títulos no estádio, hoje é impossível você dissociar a imagem do Mineirão da imagem do Cruzeiro, tá? Um faz parte da história do outro, isso sempre vai acontecer, não vai mudar. E a menos que você seja uma pessoa muito jovem, você provavelmente foi ao Mineirão e assistiu a algum jogo do Cruzeiro antes da existência da Minas Arena, né, que é a atual concessionária que faz a gestão do estádio. Você deve ter pegado a época do A Dengue Informa. O Cruzeiro era dono do Mineirão naquela época, gente? Não, o Cruzeiro não era dono, nunca foi proprietário do estádio, jogava lá da mesma forma que o Atlético Mineiro jogava lá, eventualmente o América ou qualquer outro clube também. Afinal, o Mineirão era e continua sendo propriedade do governo do estado de Minas Gerais, tá? E tem uma concessão com a Minas Arena até o ano de 2037, concessão essa extremamente questionável, né, que foi costurada na época do governo Aécio Neves, assinada pelo então governador Antônio Anastasia. Mas o grande ponto que eu gostaria de observar com vocês é o seguinte: quando o Cruzeiro foi campeão brasileiro em 2003, Cruzeiro e Paysandu, aquele jogo decisivo, Cruzeiro campeão, você por algum acaso sentia que o Mineirão não era a sua casa? Quando o Cruzeiro ganhou o bicampeonato brasileiro 13, 14 ou a Copa do Brasil 17, 18, né, já na época de Minas Arena, você deixou de sentir o Mineirão como a casa do Cruzeiro? E eu tô falando desses exemplos por serem sucessos mais recentes que eu tive o prazer de presenciar, da mesma forma que vivenciei o Cruzeiro perdendo uma Libertadores em 2009 dentro da nossa casa. E esse é o meu grande ponto. O Mineirão é e vai continuar sendo a casa do Cruzeiro. Lá nos anos 90, quando o Cruzeiro teve o seu crescimento, né, e passou a ganhar títulos regularmente, o Mineirão era a casa do Cruzeiro. Nos anos 80, que a gente tava uma merda, o Mineirão era a casa do Cruzeiro. Nos anos 70, campeão de Libertadores e tudo mais,
era a nossa casa, vai continuar sendo. Para de entrar nessa onda de que o Cruzeiro não é dono do Mineirão, então não é a casa dele. Pelo amor de Deus, gente, isso é discurso de atleticano. E tem muita gente na imprensa repercutindo essa questão e tem muito torcedor do Cruzeiro abraçando um discurso que foi feito para atleticano por atleticano. Por quê? Os atleticanos estão orgulhosos com a sua arena e tem motivo para isso. Parabéns para eles. Só que a construção do estádio do Atlético, que é potencialmente boa para eles, porque ter um estádio próprio te permite sim um ganho de arrecadação interessante, custou o que para o Atlético Mineiro? Custou o próprio Atlético Mineiro. Dá uma olhada no que aconteceu. Qual foi o custo, né, de construção do estádio, de quem é a propriedade, qual que é o nome do estádio, quem passou a ser dono do próprio clube, do shopping, de tudo. Então eu entendo que exista um discurso positivista, especialmente por parte de alguns veículos de imprensa que são também do dono do Atlético e de todo esse conglomerado, mas o cruzeirense ele precisa ter a capacidade de raciocínio e de entendimento do que é parcial ou não. E eu acabei esbarrando hoje com um vídeo meu que eu nem lembrava de ter feito há 6 anos atrás, falando sobre essa questão de estádio próprio, né? Em que eu inclusive discordo de algumas coisas que eu coloquei lá, mas a gente precisa sempre observar contexto, né? O que era o Cruzeiro na temporada 2017? Um time que estava ganhando Copa do Brasil, que nunca tinha sido rebaixado, que não tinha sido, vamos chamar assim, saqueado. E naquele vídeo eu falei, o Cruzeiro hoje não tem condição financeira de construir um estádio e também não tem um parceiro interessado em construir esse estádio para ele, como aconteceu no caso do Palmeiras, por exemplo. Eu acho que o acordo que o Palmeiras fez com a W Torre, ele é maravilhoso. Se existisse um acordo desse tipo para o Cruzeiro fazer, eu toparia na hora. Que é um estádio em que o clube não bota dinheiro, né? É uma empresa que constrói o estádio, o clube apenas faz o compromisso de jogar por lá, quando não puder jogar lá, quando tiver algum show, o clube joga em outro estádio. O acordo do Palmeiras é maravilhoso, mas é só o Palmeiras que tem esse acordo. Os outros times que tentaram construir estádio, em via de regra, tomaram no rabo. De uma forma ou de outra se endividaram ou perderam patrimônio. Ninguém se dá bem quando tenta construir estádio próprio. E é por isso que eu acho que o cruzeirense ele não tem que abraçar esse negócio. Não há a possibilidade financeira do Cruzeiro construir um estádio nos próximos anos e não tem por que a gente abraçar isso. E a partir do momento que o Atlético Mineiro tem o seu estádio, que o América tem o seu estádio, que tem gente que acha que o América construiu Independência, né? Não, construiu. Independência já existia, era de outro clube e o América ganhou o estádio e posteriormente o governo reformou. Nesse momento, nós vivemos um período de transição. Afinal, o Atlético Mineiro ainda estava mandando jogos no Mineirão até agora. A gente está com esse problema recorrente em diferentes estádios de gramados ruins. E pelo andar da carruagem, né, aquele papo que o governo chegou a lançar em determinado momento para pressionar a Minas Arena, que poderia ter uma revisão do acordo de concessão, aquilo ali, gente, já foi empurrado para baixo do tapete, tá? O que é o mais provável que vai acontecer? O Cruzeiro assinar um contrato para jogar no Mineirão, contrato de 3 temporadas, o Gabriel Lima inclusive falou sobre isso também, e o Cruzeiro vai ter o estádio para jogar. O que é que um clube precisa de um estádio? Obviamente, ter um campo decente, ter um estádio que comporte a sua torcida. A questão do gramado é fácil de resolver se tiver alguma boa vontade. O Mineirão é um estádio em que a torcida do Cruzeiro se sente em casa. Mas esse ano o Cruzeiro não ganhou nenhum jogo no Mineirão. Esse ano o Cruzeiro está com dificuldade como mandante no Mineirão, no Independência, quando jogou fora de BH também, em Cariacica a gente empatou, quando jogou lá em Berlândia a gente não ganhou. O problema não está no estádio, o problema não está no espaço físico. E quais são as propriedades que um clube pode comercializar? Camarote, questão de bares e restaurantes, estacionamento, a questão dos ingressos, obviamente, né, a bilheteria. O Cruzeiro, quando joga no Mineirão para 25, 30, 40, 50 mil pessoas, ele tem lucros bem substanciais. Mas se o Cruzeiro tivesse um estádio próprio, ele poderia ter uma arrecadação maior que essa. Sem dúvida teria. Mas qual é o custo para se construir um estádio? Normalmente, tá ficando de 1 bilhão para cima. Então, vocês estão entendendo onde é que a conta não fecha? Não, a gente precisa ter um estádio próprio que, em vez de arrecadar 2 milhões de reais com receita, nós vamos arrecadar
3 milhões. Beleza, mas quantos jogos você vai precisar fazer até pagar a construção desse estádio, meu querido? Ah, Emerson, mas eu não gosto da ideia do Cruzeiro jogar de aluguel. A gente vai jogar de aluguel como sempre jogou, tá? E vai continuar sendo muito maior que o Atlético Mineiro. Ter um estádio próprio não muda a grandeza de clube. E é claro que o Cruzeiro não pode simplesmente se conformar com a situação e aceitar qualquer acordo de merda proposto pela Minas Arena. Inclusive, essa briga foi comprada pela diretoria, foi abraçada pela torcida no início desse ano. Hoje a gente vê o Cruzeiro jogando no Mineirão e próximo de um acordo mais satisfatório. E às vezes tudo que a gente precisa é dar tempo ao tempo mesmo, galera, tá? O Cruzeiro tá para assinar um contrato aí de 3 anos, né? Vamos supor então, 2024, 25, 26 jogando no Mineirão. Para 2027, qual é a condição que o Cruzeiro estará numa mesa de negociação com a Minas Arena? Eu não sei, você também não sabe, mas pode ser uma condição muito melhor financeiramente, estrategicamente e alguns detalhes que muitas vezes pegam muito para o torcedor, como uma personalização maior do estádio, né? Por exemplo, o Mineirão com cadeiras azuis. É possível que isso aconteça? É claro que é possível, tá? Inclusive, nem é muito difícil. Da mesma forma, retirar as cadeiras atrás de dos gols e criar ali um setor popular. É muito fácil de resolver. E a partir do momento que o Cruzeiro é o único clube que utiliza o estádio, obviamente ele está mais forte na hora de uma negociação. E esses detalhes vão sendo ajustados com o tempo, tá? Então o Cruzeiro construir um estádio próprio, na minha cabeça, só faria sentido um estádio pequeno, um estádio para futebol feminino, jogos de base e eventualmente jogos do time principal que tenham um pequeno apelo de público. Mas esse estádio ele não é tão necessário assim com a existência do Independência, que o Cruzeiro pode também ter uma relação próxima com o América para mandar algumas partidas por lá, como a gente já fez durante essa temporada em todo o Campeonato Mineiro, né? Praticamente todo, porque teve partida que a gente fez fora do estado. O espaço tá aberto aí para os comentários, eu gostaria que vocês dessem suas opiniões sobre isso também, tá? Não é um assunto fechado, eu acho que é algo legal pra gente ir debatendo, mas esse papo do Cruzeiro com um estádio próprio, sinceramente, me irrita desde os portugueses do Perrela. Após cada eliminação, uma derrota traumática do Cruzeiro, não, nós estamos reunindo com os portugueses aí, vamos construir um estádio próprio, que obviamente nunca saiu do papel. Não, já estamos olhando o terreno. Nunca aconteceu, né? Então, galera, o Cruzeiro tem um estádio excelente para jogar, chamado Mineirão, que é intimamente ligado à história do clube. Todos os balanços do Cruzeiro, já nessa época de gestão Minas Arena, deixam bem claro que o Mineirão não é um estádio deficitário, ele é um estádio que gera receita para o clube, sim, e não cai nessa esparrela que ter um estádio próprio é um fator determinante no tamanho ou na relevância de um clube, tá? O Flamengo, que é o principal campeão dos últimos anos do futebol brasileiro, é o clube com a maior arrecadação, ele não tem estádio próprio. Inclusive, se tem algum clube que até eu acho que valeria a pena ter um estádio próprio, seria o Flamengo, porque tem uma arrecadação absurda que permitiria isso, mas no caso do Cruzeiro, todo endividado, todo ferrado em recuperação judicial, não entra nessa ideia errada, galera, tá? O Cruzeiro precisa do apoio da sua torcida e é claro que a diretoria precisa corrigir certos erros, certas declarações, trabalhar junto com a torcida, melhorar esse programa de sócio, mas o estádio não é problema, tá? Cruzeiro e Mineirão têm uma relação muito boa, né? Pensando na parte esportiva, a relação com a Minas Arena que precisa ser melhorada. Eu encerro o vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!